Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje estamos mais um vídeo aqui na cozinha. Eu espero que o eco tenha diminuído porque eu tô usando um microfone ruim. Então vamos rezar pra tá melhor. E vocês podem estar estranhando um pouco que no último vídeo eu tô com cabelo diferente, batom diferente. É que hoje é sexta-feira, eu tive que regravar esse vídeo 3 vezes. A primeira, isso é passarinho, tá, gente? Então ignorem esse estouro. A primeira vez ficou muito desfocada, a segunda, um vizinho desgraçado decidiu ligar o carro de som por horas a fio. Assim, eu tinha filmado assim as minhas expressões de raiva, cada vez eu ficava mais com raiva. Aí eu falei, amanhã eu gravo. E hoje é meu último dia, se eu não gravar hoje, não tem vídeo amanhã. Então, reclamação à parte, que eu já reclamei muito no Instagram, se você me segue você já viu a reclamação. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série Anne de Green Gables. Dessa vez a gente vai falar do 6º livro, Anne de Ingleside. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu tenho 2 recados sobre o 5º livro, Anne, a Casa dos Sonhos, que foram 2 pontos que eu esqueci de falar, que foram comentados brevemente e enquanto eu fazia o roteiro eu não vi no livro, eu esqueci. O primeiro é que a gente tem uma resolução para a vida da Dora. A Anne comenta que o Gilbert, que a Dora tá namorando o irmão mais novo da Jane Andrews, uma das amigas dela. Não sei se essa criança, esse jovem, apareceu no meio do livro, não sei se ele foi inventado só para dar um fim pra garota, mas a questão é que a Anne fala que a Dora provavelmente vai ser uma menina que casa cedo. E essa é a resolução dela, esse é o fim, a gente nunca mais vai ouvir falar da Dora. A segunda coisa que eu esqueci de contar pra vocês é que a Cornélia se casou, sabe aquela mulher que odiava homens? Ela se casou. Porque, de acordo com ela estava cansada de pagar homens incompetentes para arrumar a casa dela, então ela arrumou um marido para fazer isso. E durante todo esse livro eu confundi ela, porque agora ela não é mais a Miss Cornélia, ela é a Miss Elliot Marshall, e eu fiquei tipo, muito tempo falando quem é essa doida. Até assim que eu percebi, nossa, é a Cornélia, sou tão lerda. Esses foram os 2 pontos que eu esqueci de abordar. Antes de começar a contar a história de fato, é importante ressaltar que aqui a gente tem um primeiro grande salto temporal na história. Nos outros livros a gente tinha saltos temporais de meses. Geralmente no final de um livro a Anne decidiu o que ia fazer da vida e no início do próximo era ela já pronta para fazer isso. Então no 4º livro ela estava pronta para casar, no início do 5º ela casa. São meses apenas. Aqui não, pelas contas eu acho que deve ter se passado em torno de 10 anos desde o último livro. Então na Anne, a Casa dos Sonhos, a gente termina com ela saindo da casa, triste por estar saindo de lá. E aqui a gente já vê ela totalmente estabelecida e apaixonada em Ingleside, que é o nome da casa dela. E vamos acompanhar a vida dela a partir daí. A história começa com a Anne estando em Avolia. Ela e o Gilbert foram para o funeral do pai do Gilbert, que morreu só nesse momento. E a Anne decidiu ficar mais um tempo, já que a Rachel e a Marilla não aceitariam que ela fosse embora antes. E aqui é um ponto que eu tenho que dizer que eu fiquei muito feliz das duas estarem vivas. A partir desse livro, assim, era um desespero, porque eu tinha medo que uma das duas morresse e eu não estava preparada. E elas são velhas, então pode acontecer a qualquer momento. Outra coisa que eu descobri, assim, que eu também não acreditei, é que o Dave, o irmão da Dora, tá casado, o que pra mim é muito estranho, porque na minha cabeça, eu não vi ele crescer. Ele ainda é aquele garotinho pequenininho, então é muito estranho. A história já começa com a Anne e a Diana tirando um dia livre. Diana deixa marido, deixa a criança em casa e vai se divertir com a Anne. E as duas, elas decidem voltar a ser criança por um dia, revisitar os lugares, marcaram a infância delas, fazer um piquenique adorável. E é uma coisa muito nostálgica, porque elas já estão bem mais velhas, já são mães. E é bem gostosinho de ler essa parte. Passada essa semana lá, a Anne acaba voltando para Glen e é onde a gente descobre que ela já tem 5 filhos que eu vou estar apresentando eles aqui usando a capa do livro para ficar mais fácil. A primeira criança é o James Matthew Blythe, que a gente já conheceu no 5º livro como bebezinho aqui, ele tem uns 9 anos, que é esse aqui, eu espero. Eu sempre confundo ele com o próximo. E embora o nome dele seja James, ele odeia ser chamado disso. Ele gosta do apelido Jen, então eu vou acabar chamando ele assim. A segunda criança é o Walter Blythe, que é em homenagem ao nome do pai da Anne. E ele é a criança mais parecida com ela. Ele tem a alma de um poeta, ele gosta das coisas belas, apreciar a beleza da natureza. E odeia violência e morte. Essa é a minha criança preferida. Em seguida, a gente tem as gêmeas, que é a Diana, que é a ruiva, e a Anne, que é a
morena. Eu não vou lembrar qual é a mais imaginativa e a mais pé no chão. Eu não consigo lembrar. Elas só me confundem muito, porque uma é ao contrário da outra. E é confuso. E elas são gêmeas, como vocês podem ter percebido. E a Anne diz que ela não conseguiu escapar de gêmeos, já que a vida dela sempre foi rodeada de gêmeos. E ela fica triste por elas não serem idênticas, mas ela ama do mesmo jeito. A próxima criança é o Shirley, que é esse pequenininho aqui, que é em homenagem ao sobrenome dela, que eu achei muito estranho, mas criança é dela, ela que escolhe o nome. Durante o parto do Shirley, a Anne ficou extremamente doente, todo mundo achou que ela ia morrer. E ela não teve forças para cuidar da criança, então quem é praticamente a mãe do menino é a Susan. Tanto que conta que o Shirley é a única criança que não tem muita conexão com a mãe, que ele é mais apegado a Susan da mesma forma que a Susan é extremamente mais apegado a ele e trata ele quase como um filho. E como vocês podem ver aqui, assim, ó, eu falei 5 crianças, mas aqui tem 6. A última é a Rilla, mas eu não vou falar dela somente quando ela nascer, porque nesse momento do livro ela ainda não veio ao mundo. Então, por enquanto, Anne tem 5 crianças. A gente vai ter um reencontro da família, vai aprender como eles se interagem, como eles se amam. E é nessa parte da história que a gente começa a perceber que a Anne vai perdendo um pouco do seu protagonismo e passando para os filhos. Essa vai ser uma história muito difícil de contar para vocês, já que passa por várias crianças e a maioria dos acontecimentos não é tão importante para a história. Então eu vou acabar pulando várias traquinagens das crianças, porque não vai acrescentar nada na história. Todo mundo vai ter um pouquinho do holofote, alguns mais, outros menos, exceto o Shirley. O Shirley, gente, eu juro pra vocês, ele não aparece, ele não tem fala aqui. Até a Rilla aparece. E é que ela nem nasceu ainda. E assim, nem tudo na vida são flores na vida da Anne. Ela tá hospedando uma tia do Gilbert, uma tia, acho que é uma das únicas tias dele viva. Então ele tem um carinho muito grande por ela. Só tem um problema, a mulher é extremamente infernal, ou mulher insuportável. Assim, nada tá bom pra ela, ela não gosta das crianças, ela não gosta de como o Gilbert educa as crianças, que é, tipo, muito bom, ele incentiva a imaginação das crianças, isso é muito bom. Ela não gosta da Anne, ela não gosta das coisas que a Anne faz, a Anne faz de tudo pra agradar a velha, mas nada adianta, a mulher é infernal. E ela vai... Sim, ela vai passar assim, metade do livro infernizando a Anne até que ela tá surtando. E é quando finalmente a mulher vai embora. Eu não poderia achar o momento exato que ela foi embora, mas saibam assim que metade do livro ela tá aqui atazanando. O primeiro filho da Anne a ganhar um certo foco na história é o Jen, que é o mais velho. Ele é uma criança bem alegre, bem educada, mas ele tem um problema porque os irmãos sempre zoam ele por ele ser a única criança que não nasceu em Ingleside. Ele nasceu na Casa dos Sonhos. E no momento da história, ele quer muito ir no porto, ver alguma coisa chegando que eu já não lembro mais. Só que os pais deles não deixam, porque é à noite, né? Por mais que naquela época era muito mais seguro, muito mais calmo, ainda era noite. E ele fica puto. Ele tenta convencer, ele fala que vai fugir de casa, diz que ele nunca mais vai levar um buquê de flores de maio pra mãe, porque isso é um ponto muito importante na história. Todo ano, em maio, ele leva esse buquê pra mãe, e isso vai ser um fato muito importante lá no 8º livro, que parte meu coração. E esse é um ponto importante pra vocês tentarem lembrar. Passou esse arco todo revoltado do James, a Susan percebe que ele sumiu e conta pra Anne. E elas comoveram a cidade. Pediram para os homens procurarem no porto, o Gilbert estava procurando em todos os lugares, elas procuraram na casa, ninguém achava o menino. Até que acharam ele deitado num cantinho, dormindo. E assim, foi uma comoção, conversaram com ele, ele pediu desculpa e acabou. Na verdade, essa história tá aqui só por causa das flores de maio, tá, gente? Porque o resto não teve tanta importância. Algum tempo se passou, bastante tempo, em calmaria e brincadeiras de criança, até que algo começa a ficar estranho. O Gilbert e a Anne estão distribuindo as crianças entre os amigos. Algumas crianças foram lá para Avonlea, outros foram para Miss Cordelia, outros foram para alguns amigos de Glenn e ninguém sabe, ninguém explicou para as crianças o que estava acontecendo. O Walter foi para uma amiga mais recente da Anne e ela tinha vários filhos totalmente endemoniados que não gostavam do Walter, pegaram no pé do Walter, fizeram brincadeiras que ele odiou e no final eles falaram que a Anne estava muito doente e que ia morrer e que ele ia ficar morando ali para sempre. Ele acaba acreditando na história, ele fica muito assustado porque ele não quer ficar ali. E no meio da noite, mesmo sem saber o caminho, ele foge e vai tentar encontrar Ingleside. Ele chega assim de madrugada, ele tem muita sorte que a Susan acorda ouvindo alguma coisa e encontra o menino lá fora tremendo de medo. E a primeira pergunta que ele fala é: a minha mãe vai morrer? E aí a Susan explica não. E aí é quando a gente tem a grande
revelação. A Anne estava grávida e ninguém percebeu isso. Nenhuma criança. É uma barriga gigantesca e ninguém percebeu, mas tudo bem. E por que que eles despacharam a criança? Como na última gravidez dela, ela ficou muito doente. Dessa vez eles despacharam as crianças para ficar mais fácil da Susan cuidar, já que ela teria que cuidar da Anne, dessa nova bebê e da casa. Seria muita coisa. Mas acabou sendo desnecessário, já que o parto foi totalmente tranquilo. A Hila nasceu extremamente saudável. E o nome dela completo é Berta, em homenagem à mãe, Marilla Blythe. Em homenagem, obviamente, a Marilla. E todo mundo chama ela de Hila. O Walter conhece a irmãzinha, adora ela, acha ela uma coisinha fofa. E é assim que a gente tem essa resolução. E a sexta e última criança presente. Tudo corria bem na casa da Anne. A tia ainda estava lá, infernizando a vida dela, tava. Mas ela recebeu várias e várias visitas. Ela recebeu a Diana, que é a melhor amiga, até hoje. E elas, tipo, uma vai na casa da outra de tempos em tempos. A Diana aparece várias vezes no decorrer da história. Esqueci de segurar o livro, calma aí. Ela recebe a visita da Elizabeth, que agora não é mais uma criança, é uma moça que tá indo pra Paris. E por fim, ela também recebe a visita da Rebecca Dillon, que é o melhor diálogo, porque ela é muito amiga da Susan. E as duas detestam a Tia Mary. Então a gente tem um capítulo todo dedicado a falar mal da Tia Mary. Maravilhoso. Jen acaba ganhando um cachorrinho que ele chama de Gypsy. E esse cachorrinho encantou toda Ingleside. Até a Susan, que não gostava muito de animal, acabou se encantando pelo bichinho. Só teve um pequeno problema. Ele não sobreviveu nem mesmo um capítulo inteiro. Logo ele foi encontrado morto e o Jen ficou muito, muito triste. Um tempo passou e ele acabou comprando um cachorro de um menino, que ele estava se mudando e não poderia ficar com o cachorro. E ele tá muito feliz porque o cachorro é bonitinho, não lembro se ele tinha raça, era vira-lata, não vou lembrar. Só que o cachorro não estava feliz, não estava comendo, não estava brincando, não estava levantando. Chamaram o veterinário e o cara disse, surpreso, que ele nunca tinha visto um cachorro tão triste, que escolheu deixar de viver. O Jen, ele assim, fica arrasado, o coraçãozinho dele se parte, mas ele devolve o cachorro pro dono. E o responsável pela criança, quando vê a alegria do cachorro, acaba deixando o menino ficar novamente com o cachorro. E o Jen perde esse cachorro. E nesse momento ele diz que ele nunca mais vai se importar com o cachorro, com nenhum bicho. E é nesse momento que a Lucy, ela nos presenteia com um pequeno spoiler do 8º livro. Durante toda essa história que eu percebi, ela faz isso 2 vezes. Na segunda eu vou avisar quando for. Mas aqui nessa parte ela fala: mal Jen sabia que logo que o cachorro segunda-feira iria, como que era? Iria fazer história em toda a Glen por causa dele. Uma coisa assim, eu não lembro, não achei o trecho. Parecia que Ingleside estava amaldiçoada, já que nenhum animal conseguia sobreviver. Foram cachorros que morreram, gatos que sumiram, coelhos que também morreram, até que encontraram um filhotinho pequenininho de pinta roxo. Não sei que pássaro é esse. E eles acabaram criando. Foi um animal que chamou a atenção de toda a Glen, porque ele era muito educado, muito ligado às crianças. E mesmo soltando ele sempre voltava para casa. Mas tinha um problema. Um pitarroxo é um pássaro migratório. Então, quando chegou no inverno, ele queria sair dali. E alguém, que eu não vou lembrar o nome, que não tem relevância nenhuma na história, dá a dica de deixar o passarinho preso, que ele logo vai esquecer os instintos. No início, foi o que os Blythes fizeram. Só que eles perceberam que o passarinho ficava olhando para a janela, muito triste. E foi quando eles tiveram a decisão de soltar o animal. E a parte boa é que meses depois o animal volta para Ingleside com uma namorada e a casa toda ficou muito feliz. Essa história é relevante? Não, mas ela é extremamente fofa e eu quis compartilhar com vocês a história do Pintarroxo. Porque assim, depois disso, nada mais acontece, é capítulos e capítulos de histórias das crianças. A Anne às vezes aparece, mas são coisas assim muito inúteis. Vamos supor, teve um capítulo inteiro falando sobre funerais de pessoas que a gente nunca viu nos livros. Concorre ler isso. Todas as crianças tiveram seu momento, até mesmo a Hila pequenininha de 5 aninhos teve seu momento e era muito fofo porque ela falava errado, ela falava shin em vez de sim, muito fofo. O único assim que realmente não teve nenhuma relevância foi Shirley, porque Shirley é totalmente irrelevante na história. A gente já chegou nos últimos capítulos da história, quando finalmente alguma coisa acontece, que é quando a Anne tá vivendo numa Lady Murphy desgraçada. Tudo tá dando errado na vida dela e pra piorar, o Gilbert esqueceu o aniversário de casamento. E ela tá o quê? Puta da vida. Eu não sei de onde ela tirou a ideia, mas ela percebeu que o Gilbert não a ama mais. E ela fica desesperada, o que ela vai fazer, o que ela vai dizer pras pessoas. E ela tá ali, matutando, quando o Gilbert chega e avisa pra ela que eles vão a um jantar com alguns outros médicos.
E aí ela fica o quê? Má puta ainda, porque ela não quer, porque é o aniversário dela. E é nesse momento que a gente conhece a Anne pirracenta, que ela vai lá, ela coloca o vestido que o Gilbert não gosta, ela faz o penteado que o Gilbert não gosta, vai lá, puta da vida, e vai até o jantar. Para piorar toda a situação, quando chega lá, quem está lá? Cristina. Quem é Cristina, vocês se perguntam? Eu não lembro se eu falei o nome dela no terceiro livro, lá longe, que era a garota que o Gilbert estava se envolvendo. E embora ele tenha falado pra Anne que nunca aconteceu nada, que ela já estava noiva, os amigos dele, médicos, falaram que tinha alguma coisa assim, que serviu pra deixar a mulher uma puta. Pra piorar ainda mais a situação, a Cristina chama ele de lado pra caminhar e ter uma conversa. Eles voltam pra casa, a Anne tá, tipo, silenciosa, ela aceitou que o Gilbert não a amava mais e ela decide pôr as cartas na mesa e falou: o que tá acontecendo? Você não me ama mais? Não me comprou presente de casamento? Esqueceu meu aniversário de casamento? O que tá acontecendo? E aí ele explica, fala que não foi isso que aconteceu, que ele estava muito preocupado com um paciente que estava fazendo cirurgia. Sei, assim, desculpinha, né? Mas tudo bem. E que ele não disse nada sobre o casamento porque ele estava com muita vergonha, porque o presente dela não tinha chegado. Nada que o diálogo não resolvesse, mas tudo bem. E sobre a Cristina, assim, ele estava tão cansado que ele nem reparou no que ela disse. Mas a verdade é que ele diz que ele ainda ama a Amy tanto quanto quando ele era jovem e que ele percebe que ela já não era mesmo, que ela estava cansada e a convida para uma segunda lua de mel na Inglaterra e obviamente ela aceita. E nesse momento ela sai do quarto dela e passa no quarto de cada criança, refletindo sobre eles, ficando feliz por o quanto eles eram maravilhosos e quanto tempo ela tinha ainda com eles. E ela chegou num quarto de uma determinada criança e tem o segundo spoiler que eu falei que a Lucy colocou. E eu não acreditei quando eu li. E esse trecho eu consegui achar pra vocês, eu vou ler assim que eu reencontrar ele. Voltei. Então esse trecho é que a luz estava brilhando no travesseiro dele, pelas barras da janela, revelando a sombra de uma cruz claramente definida na parede, acima da cabeça do menino. Dali a alguns anos, Anne iria se lembrar disso e se perguntar se era um presságio de Carcelet, de uma sepultura marcada por uma cruz em algum lugar da França. Quando eu li esse trecho, eu demorei um pouco pra perceber o que eu li. Eu falei, desculpa, li de novo. Porque assim, a minha esperança era que eu estava enganada, porque aqui no livro conta quem é a criança. Eu não vou falar pra vocês pra não estragar o livro como a Lucy estragou pra mim. A autora deu um spoiler do próprio livro, como assim? E isso, gente, acabou comigo. Eu falei, gente, a Anne vai perder uma criança. E foi tão poético, assim, que às vezes eu quase não percebi o que estava acontecendo. Eu fiquei muito abalada. Falei, uou. A Anne termina extremamente feliz com a família dela, com a vida dela. E é assim que a gente termina o sexto livro da série. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é o Vale do Arco-Íris. Vai acontecer lá mês que vem. Então já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para receber esse vídeo quando sair. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Eu sofri muito pra fazer esse vídeo. Eu passei um estresse ontem, assim, que vocês não têm noção. Quase fui no vizinho reclamar. Então, eu mereço, eu gostei de vocês. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama Anne Hathaway e ainda não acredita que a série foi cancelada e queria saber o que iria acontecer. E vai me seguir no Instagram, eu tô usando ele bem mais agora. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!